tarde. Vou tecer um breve comentário ao filme Pierre Rivière, Eu Degolei Minha Mãe e Meus Dois Irmãos. Esse filme passou-se, essa história, nos meados do século XIX e foi trazido como um arquivo de documentos, reescrito por Pierre Faucon em 1973. Ele trouxe à luz a respeito da psiquiatria forense, da forma de punibilidade, daqueles agentes que têm problemas mentais, que estão na mira da psiquiatria forense, que precisam de um atendimento diferenciado e uma punição também diferenciada. No caso do Pierre, ele era um rapaz de 21 anos na época do crime e teve uma infância desajustada por conta de problemas familiares, emocionais. A mãe dele, na cabeça dele, a figura da mãe dele era de uma mulher desvirtuosa, que não amava seu pai, não cuidava bem da família, nem do pai, nem dos filhos, inclusive dele mesmo. Ele realmente teve uma infância bem complicada, os pais várias vezes tiveram um distanciamento, no decorrer do filme, que foi feito inclusive nessa época, trazido de novo em 1973, à luz da psiquiatria mais moderna um pouco, com atores que não eram inclusive famosos da indústria cinematográfica, mas sim pessoas comuns, como se fossem aldeões da França na época do acontecido no século XIX. O que observa-se que ele no filme muitas vezes era bebê ainda, criança, levado pela mãe para uma fazenda. De repente ele era trazido pelo pai para a fazenda dos avós paternos, e assim foi a infância dele. Ele foi uma criança que cometeu bastante atrocidades com animais quando era pequeno, as pessoas da aldeia achavam ele um menino esquisito, era um menino que estava sempre ausente, distante dos outros. Parece-me até que tinha um certo medo dele, por causa dessas atitudes que ele tinha com os animais, amarrava animais, colocava fogo neles. Quer dizer, ele era uma criança assim, que tinha já um instinto meio cruel, e demonstrava que havia um desajuste mental, um desajuste de comportamento nele. Por conta dessa insatisfação que ele tinha com a mãe, ele não demonstrava nenhum tipo de amor, de afeto por ela, Na verdade, ele era já uma criança, um adolescente bem retraído com relação à mãe. Ele gostava muito das atitudes do pai, procurava seguir, os exemplos do pai, como trabalhador rural, porque tinha fazendas, mas mostrava claramente que não apoiava a mãe dele. No caso, quando ele cometeu os 3 homicídios, ele alegou que ele tinha ouvido vozes do além, de pessoas do céu, de Deus, para que fizesse, esse tipo de atrocidade, que matasse a mãe e os irmãos. Foi um ataque violento com uma foice, ele simplesmente sangrou os 3 de uma forma terrível. A avó paterna presenciou, o homicídio, os 3 homicídios, e assim que ele cometeu, o crime, ele saiu correndo, fugiu, para a floresta e ficou escondido, com medo da punição, porque ele sabia, na verdade, tinha uma consciência mínima que fosse de que algo errado ele tinha feito. Então, nessa segunda parte do vídeo, eu vou falar a respeito do ato delitivo do Pierre Rivière à luz do direito penal brasileiro. Na primeira parte do vídeo, a minha amiga Luciane, ela deu um resumo do filme, falou sobre seus fundamentos filosóficos pelos escritos do Michel Foucault. Então, nessa segunda parte do vídeo, eu vou relatar como que o Pierre Rivière poderia ser denunciado à luz do nosso Código Penal e em quais incisos e artigos do Código ele poderia ser denunciado. Então, ao cometer o triplo homicídio,
o Pierre Rivière, à luz do direito penal brasileiro, ele poderia ser denunciado pelo crime de homicídio qualificado, o artigo 121 do Código Penal, parágrafo 2º, e pelos incisos 2, 3, 4, pelo inciso 6 de feminicídio, 7 e ainda com a causa de aumento de pena do parágrafo 7º-A, inciso 1, 2 e 3. Então, eu vou relatar cada um deles aqui, explicando como que a tese da denúncia poderia qualificar o crime cometido pelo Pierre Rivière. Então, no parágrafo 2º do artigo 121, há a qualificação do crime, quando há um aumento de pena base, né, do início da contagem da pena, da dosimetria da pena, pelo inciso 2º, por motivo fútil, uma vez que a motivação expressa pelo próprio Pierre Rivière se deu porque a mãe e o pai não se davam bem, né? A mãe atormentava o pai, na visão dele, com uma série de eventos, de saída da casa, de desmanchar contratos que o pai estabeleceu, gastar o dinheiro do pai e tal. Então, isso foi uma das motivações. Em defesa do pai, ele atacou a mãe e os irmãos. A irmã mais velha, porque era companheira da mãe, confidente da mãe, amiga da mãe, e o menino mais jovem, de 7 anos, o irmão mais jovem, porque era filho, né, da mãe, então ele tinha uma relação de afeto, né, afetuosa com a mãe. Também poderia ser qualificado pelo inciso 3º, no seu finalzinho, onde diz o emprego de tortura ou outro meio insidioso ou cruel. Há que se colocar que o Pierre Rivière usou como instrumento uma foice, dessas de trabalho agrícola, e a julgar pelos ferimentos de uma das vítimas, que tinha vários cortes no pescoço até chegar à degola, e a quantidade de sangue que estava em volta das vítimas, imagina-se que a vítima não morreu imediatamente, então foi um meio cruel, né? Então ele entraria também no inciso 3º. Também no inciso 4º, porque diz assim o inciso 4º: a traição de emboscada ou mediante dissimulação de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. A irmã do Pierre Rivière, ela estava ordenhando vacas, né, no momento em que ela foi atacada. E o fato de ser o próprio irmão, ela jamais imaginava que ele procederia com um ataque tão violento a ela e à mãe e ao irmão dentro da casa. A qualificadora do feminicídio, inciso 4º, acrescentado pela Lei Maria da Penha, ele informa que, diz assim, o inciso 4º, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Essa condição de sexo feminino se enquadra no caso do Pierre Rivière, porque as circunstâncias elas se referem a uma violência doméstica, né, ou familiar, que é o que define a condição de sexo feminino, e pelo fato da mulher ali, a mãe morta, ela estabeleceu uma relação de convivência comum na casa. E também no inciso 7º, contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. É por óbvio que Pierre Rivière atacou a mãe e os irmãos em razão dessa condição de parentesco, né? Porque viveu uma vida de 21 anos ao lado dos pais e observou aquela relação conturbada ao longo dos anos. Existe duas condições de aumento de pena, de 1/3 até a metade, se o crime é praticado contra a mulher, né? A pena do feminicídio no parágrafo 7º-A, durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Então, é de conhecimento do caso que a mãe estava grávida de 6 meses quando foi atacada, e no inciso 2º, isso para o caso da mãe, e no inciso 2º contra a pessoa menor de 14 anos, né, que o legislador entende que é uma condição limitante ou de vulnerabilidade, né? Uma criança, 7 anos, foi atacada, então também
tem essa majorante da pena. E, por fim, no inciso 3º do parágrafo 7º-A, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima. No caso, a avó, ela testemunhou o ataque na medida em que ela relata que ela viu o Pierre Rivière catando a irmã pelos cabelos, levando para dentro da casa. E aí ela começa a gritar e tal, chamar os vizinhos de forte. Como atenuantes, ele era réu primário, né? A primariedade dele poderia ter um atenuante, e o fato dele ter confessado o crime, né? Ele foi questionado e tal, embora no seu primeiro depoimento ele tenha falado sobre vozes divinas que teriam induzido ele àquele ato criminoso, e depois ele reformula a sua teoria. A minha colega já explicitou isso, falando sobre o estudo do Foucault sobre as questões da psiquiatria jurídica, que no século XIX ainda estavam muito incipientes, estavam no início, né? Freud está formulando suas teorias psicanalíticas e tal, mas ela já, nesse caso em especial, já é o nascimento dessa tentativa de atrelar o saber jurídico ao saber psiquiátrico, que depois vai culminar com as proteções e as medidas de segurança que a gente tem, inclusive, no nosso ordenamento pátrio. Então, neste caso, o Pierre Rivière, ele poderia sim ter um entendimento de que sua capacidade mental ela estava reduzida no momento do ato, como de fato foi, né? O que aconteceu no julgamento dele, que ele recebeu uma pena capital, depois ela é revertida para uma prisão perpétua, justamente porque o laudo psiquiátrico dele revelou que ele tinha uma capacidade mental reduzida, né? Não tanto pelo ato em si, porque ouviu vozes, as coisas, mas principalmente pelo comportamento posterior dele dentro já do encarceramento que ele estava cumprindo. Ele pedia para morrer, ele queria que colocasse uma faca no pescoço, ele foi isolado dos demais presos, justamente por esse comportamento instável, né, dele dentro da cadeia. É importante que se diga que, apesar de hoje as medidas de segurança elas serem aplicadas no nosso direito, existem ainda muitas controvérsias em relação ao tempo de encarceramento. No Brasil, as penas elas não podem ultrapassar os 30 anos ou os 40 anos, de acordo com a nova legislação. Porém, nas medidas de segurança ainda não existe um consenso sobre quanto tempo a pessoa pode cumprir. Existe um hospital psiquiátrico na cidade do Rio de Janeiro, que é um hospital prisão, né, um manicômio judiciário, que ele é quase que um modelo para o país inteiro, né? Lá tem alguns desses detentos, né, que tiveram a sua absolvição imprópria e tal, como o Marcelo Vampiro, que está lá já desde os anos 90. E aí tem aquela questão, 30 anos, como é que tira a pessoa, se tira, se não tira, enfim. Há muitos relatos em artigos na internet e tal, e de livros, né, de pessoas que se dedicam a esse estudo das medidas de segurança dentro do Instituto Medida de Segurança dentro do mundo jurídico, e que dizem que o manicômio judiciário ele é quase que uma prisão, e com uma prisão pior, porque a quantidade de remédios que o detento ele é obrigado a utilizar, e que daí não existe assim uma execução penal muito certeira em relação a se ele vai sair, se ele não vai sair. Fica muito a critério médico isso, se ele conseguiu melhorar ou não. É a história. E é importante que se diga também que, segundo o Código Penal, no seu artigo 26, parágrafo único, o agente que comete o crime motivado por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele é entendido como inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude dessa perturbação mental, ele não conseguir dimensionar esse caráter ilícito, e aí ao que se chama o Instituto Jurídico da Absolvição Imprópria, que se aplicaria ao caso do Pierre Rivière, caso
fosse entendido de que ele, à época dos fatos, não tinha um entendimento pleno, né? Não tinha suas faculdades mentais, não era inteiramente capaz de compreender as consequências e os atos que ele cometeu. No caso do relato do Pierre Rivière, ele inicia o seu depoimento, o primeiro depoimento que ele faz, ele fala a respeito de vozes, né, que Deus falou com ele e tal, cita trechos da Bíblia e tudo mais. Mas imediatamente posterior a esse primeiro depoimento, ele vai revelar que de fato ele estava elucubrando, né? Ele estava inventando, forjando um estado alucinatório. Porém, durante o período que ele ficou encarcerado, ele demonstrou certa alienação, né? Um estado de alienação mental. E isso ensejou, então, nos laudos posteriores, a conversão dele da pena, que acabou resultando no suicídio do agente, justamente pela sua perturbação mental.